Olá, boa tarde. Hoje a nossa meditação ela tem que ver como Jesus tratava pessoas especiais, que a Bíblia chama de endemoniados ou possessos. Mas será que hoje existe possessão? Como será que é a possessão hoje? No tempo de Jesus, pessoas cegas, surdas, mudas eram possessas. E hoje? Como será isso? Nós temos na Bíblia 7 passagens que nos lembram possessão. Pelo menos são as que são relatadas como pessoas possessas. Jesus estava na igreja num sábado, na sinagoga. Muito lindo a apresentação dos coristas, dos cantores. De repente a porta se abre repentinamente e entra uma pessoa possessa. E a pessoa já sai identificando Jesus como alguém que veio para incomodá-los. E pergunta: que temos nós contigo? Foi um contato breve. A pessoa entra sozinha, sem ninguém para levá-la ou interceder por ela. De repente, a ordem de Cristo, o inimigo é obrigado a se retirar. Um outro caso encontra-se em Mateus, o caso de um mudo endemoniado. Nesse caso, a pessoa veio até Jesus porque alguém a trouxe. Um homem mudo. Foi um encontro breve e o inimigo foi expulso e obrigado a sair imediatamente. E as pessoas que o trouxeram reconheceram que nada podiam fazer para ajudá-lo. Mas a única saída era levá-los a Jesus. Num outro caso, o endemoniado era cego e mudo. Encontro breve novamente. E mais uma vez, total derrota do inimigo. Como eu disse para vocês, são 7 relatos. A gente gostaria de brevemente analisar cada um. Em Mateus 8 e Lucas 8, fala que o endemoniado foi liberto e houve um diálogo breve também do inimigo com Jesus. E o inimigo solicita a Jesus que permitisse que eles entrassem numa manada de porcos. E Jesus perguntou para ele: qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Legião, que são muitos. São de 3 a 5 mil. Imagina, 3 a 5 mil demônios para uma pessoa. Jesus ordenou e todos saíram. Não precisou ser por tabela, por etapa. Não, a ordem de Cristo, todos saíram. E Jesus permitiu que eles entrassem na manada de porcos. Dessa vez a pessoa foi sozinha. Não tinha ninguém que a levasse. E os demônios exibiram sua falta de juízo em irem para os porcos porque sabiam o resultado. E a cidade solicitou que Jesus se retirasse porque houve perdas materiais. Uma outra passagem, Jesus é o caso de uma mulher cirofenícia
cananeia, que foi quando Jesus foi para Tiro e Sidom. Ela persistiu na presença do Mestre, mesmo por migalhas. Era uma pessoa que não era do povo de Israel. Havia um intercessor, no caso a mãe, e o filho não estava presente. E essa filha, no caso, recebeu livramento mesmo na ausência de Cristo. Foi curada por sua palavra. Essa passagem de Marcos 9, de 14 a 29, é a cura de um jovem possesso. Essa passagem é muito interessante, porque nesse relato mostra a fragilidade da nossa fé quando nos mantemos deliberadamente na ausência de Cristo e somos humilhados pelo inimigo perante o mundo. O relato nos mostra que a sinceridade e humildade do Pai perante Jesus, que em resposta à sua sincera confissão de falta de fé, provou para os seus seguidores que tudo é possível àquele que crê. Você crê assim? Somos incapazes de lidar não só com a possessão, mas também com as tentações e astúcias do diabo em nossa vida. Quer dizer que tentação é uma forma de possessão? Mas somente com Cristo nós conseguiremos vencer. Mateus 16:9 é uma referência a Maria, na qual Jesus expelira 7 demônios. Mais importante do que expulsar o demônio é mantê-lo fora de você. Maria aprendeu isso de um modo difícil. E você? Já conseguiu essa vitória? A suficiência em manter a pessoa em constante, poderoso livramento é o estudo da Bíblia e o poder da oração. O pecado nunca é expulso por nós, ele só é mantido fora quando Jesus entra. Tiramos algumas conclusões dessas histórias. Primeiro, Jesus, quando expulsa os demônios, ele os expulsa imediatamente. Segundo, ele lança todos fora e não somente um de cada vez. Terceiro, às vezes há intercessor, às vezes não. Evidentemente, não é essencial um intercessor. E o quarto e último, expulsar demônio não é uma grande coisa. Há um grito de um filho de Deus, o socorro é imediato. Vamos orar pedindo a Deus que Ele nos mantenha firmes aos seus pés, orando, pedindo a Ele que Ele nos empodere com o poder do alto para nós nos mantermos firmes aos seus pés, pois na presença de Jesus a gente não cai em tentação. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu nome pelo Deus que o Senhor é. Suplicamos humildemente perdão pela nossa negligência em buscarmos estar constantemente na presença do Senhor e alicerçarmos a nossa fé na Tua palavra. Suplicamos poder do Espírito Santo para termos a nossa mente transformada e assim sermos salvos das astúcias e ciladas do diabo, em nome de Jesus. Amém.